as leis são muito importantes. Para nós sermos felizes e conseguirmos alguma coisa, temos que saber lidar com as leis. Desde o pecado, houve um conflito de leis. Entendeu? Por exemplo, Adão, ele não estava sujeito à lei da gravidade. Estava e não estava. Quando ele queria, ele pousava. Quando ele queria, ele voava. Então, quando houve o pecado, então houve os conflitos das leis. Né? Ou seja, tudo é lei, tudo é lei. Você é uma lei viva, é um espírito vivo. E essas leis são animadas, são seres animados. Eu sou animista. Tudo é vivo, o carro é vivo, a casa é viva. Você é viva, não é viva? Você não está me ouvindo? Olha, um cheiro na tua testa. Cheiro na testa é de respeito, tá? Ao Deus de Israel, Todo-Poderoso. Então, existem muitos conflitos entre as leis, né? E se você aprender a lidar com as leis, você vai viver melhor. Tá? Você tem que ter cuidado com as leis. Leis que são importantes. Você colocar aí leis importantes, Joilson de Assis, você vai aprender 5 leis que podem mudar a sua vida. Né? A lei da necessidade. Por exemplo, Deus criou tudo precisando de tudo. Entenderam? É a lei da necessidade. Por exemplo, a árvore precisa da terra. A terra precisa da árvore. Entendeu? Sim ou não? A água precisa da pedra, da areia. A areia precisa da água, não racha. Né? O doutorzão, precisa do borracheiro. Porque as pessoas esquecem e parece que dá uma impressão que nós poderíamos viver sozinhos nesse mundo. Engana-se. Graças a Deus que todo mundo precisa de todo mundo. Eu preciso de você. Eu primeiro preciso de Deus e preciso de você. E você também tem alguma precisão, porque você está me assistindo, né? Que coisa boa de ouvir uma palavra de Deus. Então é um conjunto de leis. A lei da necessidade é uma delas. Não é que você vai precisar de um borracheiro, tem que ter Tonhão. Eu só vou para Tonhão. Tudo bem, se você for amigo de Tonhão, né? Tudo bem. Tonhão for sorteiro, né? Mas não precisa ser Tonhão, eu preciso de um borracheiro. Por quê? Porque eu tenho um pneu. Entendeu como é a coisa? Mas eu sou um doutor. O doutor, o meu carro é 0. Sim, mas precisa de Tonhão, o borracheiro. Hoje dá a impressão que nós não precisamos mais de ninguém. Principalmente as dondocas e fresquinhas da vida. Você precisa daquele matuto velho que mora lá no sítio, que não sabe nem ler, mas plantou esse negócio que você está comendo aí. Eu quero ver você comer cartão de crédito e dinheiro, eu quero ver você comer vento. Você não come vento. Nós precisamos um do outro. O empregado precisa do patrão e o patrão precisa do empregado. Aí o empregado diz: eu não preciso de patrão nenhum, pois se lasca, vai lá para você ver. Né? Se ele virar patrão, tudo bem, mas às vezes o cara sai do patrão e vai pedir esmola, vai catar lixo. Né? O homem precisa da mulher. Para a gente fazer um filho, nós precisamos de uma coisa chamada mulher. Mumulelé. O original mulai. Então nós precisamos de uma mulher para fazer filho. Aí se a gente pudesse fazer filho na gente mesmo, eu já tinha feito uns 10 mil. Chega, Joilson, vamos fazer filho com eu mesmo. Ai, um filho. Ai, 2 filhos. Ai, 3 filhos. Era. Mas a gente precisa de uma mulher. Tá entendendo? E a mulher precisa de um homem para fazer filho. Então nós precisamos um do outro, gente. Olha, é a lei da necessidade. Existe a lei, né? Tem a lei da manutenção, tem a lei de tudo. Mas hoje dá a impressão que nós não precisamos de merda nenhuma, nós não precisamos de ninguém. As pessoas hoje não dão nem bom dia às pessoas. A impressão que dá hoje é que as pessoas estão com nojo um do outro. A impressão que dá é essa. As pessoas estão com nojo. Se você está no elevador e vem alguém, não quer entrar não, só quer entrar sozinho. Entendeu? Tudo bem por causa desse negócio aí, né? Tudo bem, cada um, né? Eu tomo um remédio. Aí, resultado, preste atenção. Vamos tomar café? Nós precisamos um do outro. A Bíblia diz que nós precisamos, o órgão precisa do outro. Tem uma lei, ó. O olho precisa do outro olho. Entendeu? O olho precisa do pé. Nós precisamos, quando um senta a dor, tudo em a dor. O olho não é especial, ó os olhos, ó. Vou tomar café, ó. Mas o olho precisa da boca. A boca precisa da língua. A língua precisa da boca.
E a cabeça precisa do pescoço. Nós precisamos, é a lei da necessidade. Nós precisamos um do outro. Você que acha que você não precisa de nada. Né? Tem pessoas que, não, sempre precisamos de algo, ninguém é completo. Nós é pedaço, Ana Maria. Ana Maria, nós é pedaço, então nós precisamos de outro pedaço. Entendeu? Eu conheço um doutor, né, que ele é cardiologista. Ele abre um coração, o cara vive, ele o coração está batendo, mas só que ele precisa do mecânico, cheio de graxa. Porque o carro dele, mesmo novo, às vezes precisa arrochar um parafuso e afrouxar. Entendeu? Ele precisa da faxineira para limpar a casa dele. Ele precisa da cozinheira para fazer a comida dele. Mas o que está dando a impressão hoje é que essa lei não existe. Nós não precisamos de nada. Só nós mesmos. Nós é o quê? Forte. Eu pensei que era outra coisa. Nós precisamos um do outro. É a lei da necessidade. Adão precisava beber da água da vida, Adão precisava de Deus, nós precisamos de Deus, o homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem. Por que a gente casa? Eu caso porque eu estou apaixonada. Também, mas nós precisamos de uma família, entendeu? Precisamos de uma família, no mínimo para ser útil nessa terra, alguma coisa. Nós precisamos um dos outros. Os órgãos precisam um do outro. A terra precisa do céu. A terra precisa da lua, que precisa do sol, que precisa da baixa da égua e que precisa de Deus. Você está entendendo? Olha o fluxo descendo. Eita, o único que é completo é Deus. Gabriel Paula. Gostei, Gabriel. O único que é completo é Deus. Você precisa dos outros. Agora, você não precisa de uma pessoa. Por exemplo, você tem um pedreiro que você quer fazer uma reforma na sua casa. Não precisa ser aquele pedreiro. Se não for aquele, é outro. Mas que você precisa de alguém. Tá entendendo? Mas se você fosse cantar, assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, você conseguia? Mas a impressão que dá hoje é que as pessoas estão meio assim, as pessoas acham que comida sai do supermercado e acham que dinheiro sai do caixa eletrônico. Não! A comida sai do campo, da terra, da mão de alguém. Entendeu como é a coisa? Você precisa de alguém para fazer um sapato para você, você precisa de alguém para fazer a roupa para você. Então é uma lei de necessidades. Até um rei, eu sou rei. Eu sou fofó. Você é fofó? Sou um reizão. Você precisa de súditos. Já viu um rei sem súdito? Já existe um rei sem súdito? Não existe ninguém no mundo que não dependa de ninguém. Beatriz Mendes. Olha, o Brasil precisa de outros países. Os outros países precisam do Brasil. Graças a Deus, que o Brasil é forte. Né? Desde 1500 o Brasil é roubado e não ficou pobre ainda, né? O Brasil é muito forte na agricultura, por isso que não faltou comida, graças a Deus. E vem gente do outro lado do mundo e precisa de nós. Né? Se eles não precisar mais de nós, ele vai precisar de outras pessoas. Eles vão investir em outros países, como eles estão fazendo, né? Dando máquina, dando tudo. Mas os cabas não querem trabalhar, então, né? Entendeu? É uma cadeia alimentar. Pastor, Deus abençoe a tua casa. Muito obrigado, Neide. Deus abençoe todos vocês. Então, existem leis. A lei da manutenção, olha bem, a lei da necessidade é uma. Não é que você dependa. Se deixar de existir alguém, você morre. Por exemplo, o marido deixou você, tenta voltar, não arruma outro. Não tem ninguém insubstituído, insubstituível. Mas é claro que há um sofrimento no meio, né? Mas você precisa. Olha, para você começar, você precisou do seu pai e da sua mãe fazendo aquilo. Depois você precisou da sua mãe para te carregar no ventre 9 meses. Depois você precisou dos peitos da sua mãe para amamentar. Você sabia que você cagou muito na sua mãe, mijou muito. Aí não é cagou, pastor, é defecou. É cocoba. Mas a sua mãe limpou muito a sua bunda. Hoje você é bonita, cheirosa. Ui, que coisa linda. Mas tu cagasse muito na tua mãe. Foi. Nós precisamos um do outro, meu irmão. Né? Agora, você tá adulto, bonito, limpinho, cheiroso, usando perfume francês. Mas a sua mãe tá velhinha, agora ela precisa de você. Entendeu? É uma lei de necessidade.
Entendeu como é a coisa? São leis. Se você souber a lidar com essas leis, você vai ser feliz. Aprenda as leis. Veja aí, leis, Joilson de Assis. As leis importantes, são muitas leis importantes. A gente pensa que lei é assim, não matar, não roubar, não chifrar, não sei o que lá, não sei o que. Não, aquilo são os decálogos. Ali é a lei de Moisés, a lei de Deus, mas tudo é uma lei. Tudo é uma lei. O corpo precisa do coração e o coração precisa do corpo. O coração precisa dos braços, precisa das pernas. Entendeu como é a coisa? O coração precisa da boca. Entendeu como é a coisa? Todo mundo precisa do fiofó. Eu não preciso de fiofó, precisa. Como é que você vai defecar? Entendeu? Então você precisa. Então você precisa. É uma lei, os órgãos dependem um do outro. Os órgãos não dependem um do outro, o fígado depende dos rins, do baço, da baixa da égua, das tripas. Então, os órgãos são codependentes. Quando a gente. Primeiro, para você estar me assistindo, você precisou da sua mãe. Ou não, você nasceu dentro de uma mata sozinha. Você precisou da sua mãe para limpar sua bunda, para dar comida, ensinar a mijar, ensinar a cagar. Aí depois você precisou da professora da escolinha. B mais A, BA, B mais E, BÉ, B mais I, BI. É uma sequência de precisão. Cada parte de nós tem o seu valor, a sua importância. É verdade. Toda parte de nós tem o seu valor, a sua importância. Então, é a lei da necessidade, tá? Mas essa lei da necessidade, ela não gera dependência total. Por exemplo, você precisa de um empregado, né? Mas não precisa ser aquele. Se aquele não der, outro dá. Você precisa de um homem para casar. Mas se aquele não der, outro dá. Entendeu? Entendeu como é a coisa? Os órgãos dependem das células e as células das moléculas. É isso, Gabriel. Então, um depende do outro. Na vida, olha, o Brasil depende de muitos países. E muitos países dependem do Brasil. Então, há uma sequência de dependência. A China é o maior exportador do Brasil. Ela todo ano, ela exporta bilhões de toneladas de grãos. Ela comprou quase tudo hoje, né? Mas ela depende dos outros. Um depende do outro, entendeu? E tem a lei da manutenção, que é a lei que tudo precisa de manutenção. Só uma sequência de leis. Aprenda as leis. Coloque aí leis importantes, Joilson de Assis, que você vai aprender 5 leis importantes que poderão mudar o seu jeito de pensar e de ver o mundo. A casa é tão bonita, né? Ai, casa bonita. Mas a casa depende do alicerce. O alicerce não aparece. Mas se não tiver, ela afunda. Então, um depende do outro, né? O cara chegou e disse, eu não vou ter filho, o pobre. Eu digo, graças a Deus que o pobre quer ter filho. Porque se todo mundo fosse rico, quem é que ia ajudar os outros? Rico não faz nada para ninguém. Tem que ter o pobre, tem que ter o rico, tem que ter o analfabeto. É claro que cada um tenta as suas melhores, né? Entendeu como é a coisa? Cada um. Mas olha bem, uma pessoa sendo borracheiro, eu conheço um borracheiro que tem 5 borracharias. E anda num pajeiro. 5 borracharias, 24 horas. Então, você pode ganhar dinheiro e ter uma vida boa vendendo merda, cocô. Entendeu como é a coisa? Antigamente era o rico que tinha mais filhos. Né? Sempre foi o pobre, né? O pobre teve muitos filhos. A população está... Sabe por que países estão se acabando? Porque ninguém quer ter mais trabalho com ninguém. Não, vou ter filho para ter trabalho? Se lasca, porque é um cachorro. Só que quando você ficar velho, o cachorro não vai te criar não, velho. Entendeu? Aí o que acontece? Países como Noruega, Alemanha, Portugal. Quem era Portugal, hein? Quem era Holanda? Estão tudo sem filhos. Tudo sem filho. É questão de 20 anos para eles serem dominados por outros povos. 20 anos tanto passa, né? Eu estou nessa idade, eu pensei que era tão longe chegar nessa idade. Então, há uma necessidade. Nós precisamos. O que você precisa? Você precisa respirar.
Quantas respiradas você já deu enquanto você está me ouvindo? Hein? Quantas respiradas? Quantas? Quantas respiradas você deu? Você precisa do ar. Você precisa da água. Você precisa da comida. Olha como nós somos dependentes. Pastor, na Europa já não tem mais filhos. É verdade, Maria Lameirão. Não tem não, mas não. O pessoal liga da Europa e diz, pastor, aqui não tem criança não. Alguns países da Europa não tem criança nenhuma. As escolas tudo fechando e os velhos ficando... Os velhos tudo rico, com um carro bom e tudo lascado. Então, a questão... precisamos um do outro. Né? Mas hoje ninguém quer ter trabalho com ninguém. E a questão assim, há uma sensação que nós não precisamos de ninguém. Que tudo é no toque do botão. Nós precisamos. E como precisamos? Né? E cada vez mais ficamos dependendo do sistema. Né? Ou seja, basta faltar eletricidade na sua casa durante 1 ou 2 horas para você ver como é difícil. Entendeu? Como é difícil. Então, que a gente venha aprender a questão que nós precisamos um do outro. Que não dá pra gente viver numa ilha sozinho. Né? Sozinho numa ilha, sossega meus olhos. Aí sozinho na ilha, assim, com a namorada, é outra coisa. Mas vê se o cara quer ficar sozinho numa ilha. Numa ilha deserta. Quem acha que é autossuficiente, vai pra uma ilha deserta. Aí você vai ver como faz falta os outros. Como faz falta aquele balconista, como faz falta aquele lixeiro que pega o lixo da sua casa, como faz falta a diarista que limpa a sua casa, como faz falta o seu patrão, entendeu como é a coisa? Como faz falta a sua mulher que tanto trabalha para você, que você não está nem aí para ela, né? Como faz falta o seu marido, aquele peidão, mas você vai sentir falta dos peidos dele, né? Então, olha bem, nós precisamos um do outro. Nós precisamos de coisa. E sabendo disso, né? Sabendo disso, temos que nos precaver, sabendo que nós precisamos um do outro, né? E que, às vezes, precisamos daquelas pessoas que a gente despreza. Entendeu como é a coisa? Coisa boa. Uma vez eu e o pastor Josa viemos numa viagem missionária em um Monza, daquele quadradinho, né? Eu, a esposa do pastor Josa, os filhos. E o Monza quebrou em frente a uma igreja enorme. Uma igreja com quase 2.000 membros. Foi. Aí, a gente parou, o carro, tal. Eita, lascou. A gente saiu, tudo arrumado de paletó e gravata. Né? E irmão nenhum parou para nos ajudar. A gente tentou empurrar o bicho. Aí de repente para ao nosso lado um carro cheio de bebo e beba, né? Os bebos, pastor, o que é que tá vendo aí? Eu digo, rapaz, o carro parou. Ele foi lá, chupou gasolina, bebeu gasolina. Aí a gasolina caiu no peito dele, as bebas, ai, que cheiro maravilhoso, ai, que delícia. Era. E os caras todos segurando a cerveja. Eu vou fazer esse carro pegar agora. E chupou gasolina, empurrou gasolina. E o carro pegou? Pegou. Mas foi os únicos que nos socorreu. Né? É como aquele cara caído lá na estrada, né? O bom samaritano socorreu, né? Aí a gente podia até criticar os caras, né? Os caras estão com as neguinhas aí, bebendo. Sim, mas quem nos salvou foi ele. E os crentes? Rapaz, irmão, nós te amamos, vamos se lascar, tchau. Ninguém socorreu nós. Ai, meu Deus do céu. A questão é que nós precisamos um do outro e temos que saber disso, né? Assim, por mais orgulhoso que alguém seja, por mais metido, gostoso, a prega do rei, você vai precisar sempre de alguém. No mínimo um amigo para escutar tuas besteiras, né? O motorista do ônibus que dirige o ônibus para você, mas não anda de ônibus, anda de Uber, o motorista do Uber. Eu ando de avião, o motorista do avião. Eu dirijo meu próprio avião, o cara da torre, o mecânico que conserta o teu avião. Então não dá para fugir disso, E isso é importante. Até Jesus Cristo precisou
Ele precisou de quê? Ele precisou de nós, ele precisou que a gente cresça, ele precisou de discípulo, né? O diabo também precisou, porque o diabo não veio só lá do inferno, lá do céu. Eu vou fundar o inferno lá na terra, quem é que vai comigo? Ele podia vir sozinho, né? Dizer, eu vou sozinho porque eu sou autossuficiente. Ele sabe dessa lei, ele precisava de outros caras. Entendeu? Qual é o rei que vai para a guerra sozinho, hein? Qual é o rei que vai para a guerra sozinho? Não existe rei sem súdito. Tem que ter o babão, o puxa-saco, o xeleléu. Xeleléu, vai xeleléu. Tem que ter, rapaz, é da vida. É da vida. E que Deus nos ajude a aprender as suas leis. Agora, quando nós pecamos, houve conflito entre as leis. Entendeu? A lei que mantém, ela mesma que mata. A lei que mantém no chão, ela mata se a pessoa pular de um prédio ou cair de uma pedra. Então, quando houve o pecado, então houve o conflito das leis. Hoje as leis é conflitiva. Vida e morte andam juntas. Né? Se o cara vacilar, a morte pega. Né? E aquilo que faz bem, faz o mal também, se não for bem localizado. Esses conflitos da lei, quando Adão pecou, Deus falou com Adão, Adão, pela terra foste tomado, então tu és pó e em pó tu tornarás. Ou seja, tu vai tornar a terra de novo. A terra que te deu, ela vai tomar de volta, você agora é escravo dela. Ou seja, a lei que te dá a vida é a mesma lei que te mata. A lei que transforma a mocinha em mulher é a mesma lei que transforma em véia e depois para a terra. Isso é todos nós. Então começou a haver conflitos das leis, né? E o conflito começou a existir em tudo. Começou a nascer espinho, que não existia espinho antes do pecado. Não existia espinho. Adão andava no paraíso descalço, não se furava. Adão dava um pulo, voava. Adão descia. Né? Mas hoje, se você pular de cima de um prédio, você desce e se esmaga no chão. As leis passaram a se conflitar. Né? Há uma harmonia entre elas, mas essa harmonia tem seus conflitos, seus espinhos. Todas as flores têm espinhos, né? Então, temos que saber essa questão de leis, né? As leis. A questão de Adão, a perfeição, a luz, dava a Adão um total controle das leis. Lei da gravidade, lei da necessidade, entendeu? Como é a coisa? Ele não era assim, se ele não fizesse isso, a outra lei lascava ele. Então, existe uma harmonia entre as leis. Veja essa questão de lei, é muito importante. Você quer estudar sobre lei? Veja aí, você bota assim, lei, L-E-I, Joilson de Assis, até ter parto, né? Quando Deus falou com Eva, Deus falou, tu vai parir, Eva, mas tu vai te sentir dor. Isso quer dizer que, antes do pecado, Eva podia parir, ter filhos sem dor. Eva fazia, ai, pronto, saiu o guri. Ai, mamãe, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Né? Então, há um conflito entre as leis. A fome que faz você comer, se você não comer, mata. Entendeu como é a coisa? E se você comer demais, morre também. Então, olha, é um equilíbrio entre as leis. Mas esse equilíbrio, ele foi afetado. Né? A lei da gravidade, que mantém você no solo, ela te puxa com força se você não obedecer a ela. É como se as leis se tornassem agressivas. Eu acredito nas leis vivas. Quer saber mais? Coloca aí, leis vivas, Joilson de Assis. Tudo que você quiser saber, você coloca, eu quero saber isso. Espaço, Joilson de Assis. Aí o YouTube vai entender que você quer a minha opinião. São 7.000 temas diferentes para você. Né? Então, há esse conflito entre a lei. Né? Por exemplo, a sua xícara cai, quebra todinho. Na época de Adão, a xícara caía, Adão olhava, a xícara ficava no ar. Se Adão caísse de um pé de árvore, Adão caía, né? Como aquela crença que tem que Jesus Cristo não bateu no chão, ele ficou, né? Ou seja, havia uma harmonia entre as leis, né? Adão e Eva voavam, pastor? Sim, Adão e Eva eram um super-homem. Coloca assim, super-Adão, Joilson de Assis. Eu provo para você que Adão era um super-homem. Adão não era um abestalhado. Eu sou Adão, eu não sei se eu estou pelado, eu não sei se eu tenho aquilo, eu não sei se eu não tenho, eu sou Adão. Não, Adão era um super-homem. Né? Aí o cara diz, mas se Adão era super-homem, super inteligente, por que caiu? Sim,
Lúcifer não era tão inteligente e tinha tantos poderes, por que caiu também? Veja que o mundo é livre, né? Então, há um conflito entre as leis. Por exemplo, homem é uma lei, mulher é outra. A lei do feminino e masculino. Vai do átomo até os planetas. A Lua é feminina, o Sol é masculino, a Terra é feminina. Marte, Júpiter, cada um tem a sua singularidade. Um é feminino, outro é masculino. O átomo, o próton é macho, o elétron é fêmea. Na verdade, não é o elétron, é a elétron. Tu não sabia, não? Então, feminino e masculino é uma lei. Aí, existe o macho e a fêmea. Né? E começa conflito entre o macho e a fêmea. A fêmea diz que o macho é safado, o macho diz que a fêmea quer ser vergonha. E aí, mas existe conflito, mas é uma lei. Você está e é uma lei. Você está uma lei e é uma lei. Entendeu? As leis espirituais diferem da terrena. Não, pastor, não são iguais. Quem disse? Leis são gerais. Né? A lei é o seguinte, terreno, espiritual, a gente não sabe o que é terreno e o que é espiritual. Comer é terreno ou espiritual? E anjo não come. Guerrear é terreno ou espiritual? E os anjos não guerreiam? Então, eu acho que as leis, elas intercalam. O material é apenas o reflexo de uma lei espiritual. Aquilo que é visível veio daquilo que é invisível. Mas existem conflitos. Dentro de você existe o bem e o mal. Tem, por exemplo, Tonton, tem um Tonton santo, tem um Tonton safadinho, tá entendendo? Aí passa uma mulher perto de Tonton, o Tonton quer olhar, aí o safadinho, olha, olha que bichona. Aí o Tonton santo, deixa de ser sem vergonha, rapaz, tu é casado, olha pro outro canto, aí o Tonton faz, aí um vai para um lado e o outro vai para o outro, entendeu? Dentro de você tem o bem e o mal. Conflitos de lei. Quando a Bíblia diz que o homem foi feito alma vivente, quer dizer, uma lei vivente. Nós temos conflito dentro de nós mesmos. Né? A morte é um conflito. Quando os órgãos começam a conflitar um com o outro, lascou. Né? Então, o macho e a fêmea é uma lei espiritual e material. Tudo é macho e fêmea. Tudo. Desde o átomo, né? E eu provo para você que existem anjos, anjas, né? Tá na briba, tá? Veja aí, anjos e anjos, João de Assis, né? Então, a questão das leis, ela é conflitiva. A questão do macho e da fêmea. O macho é uma lei, a fêmea é outra. Mas aí se conflita. A gente tem que ter um jogo de cintura danado para viver. É muito conflitivo, né? A questão, né? Do macho e do fêmea. Mas nós precisamos um do outro. É aqueles mesmos que se abraçam, mesmo se trocam tapas, né? Então, a questão... Veja aí, Mistério do Jardim do Éden, Joilson de Assis. Dá uma olhadinha, Mistério do Jardim do Éden, Joilson de Assis. Aí, a lei, o feminino, a menina, às vezes se conflita com o menino. São duas leis que se conflitam, né? Aí, bem ou mal, anjos se conflitam. Começou a haver um conflito de leis. Uma lei querendo se impor a outra. E realmente, passou do limite ali, a lei se impõe. O avião voa, né? Aí a gravidade diz tudo bem, a aerodinâmica, eles obedeceram bem e tal. Mas se a aerodinâmica falhar, eu lasco tudinho. A mesma lei que segura um prédio com 200 moradores é a mesma lei que mata um avião com 200 pessoas. Entendeu? Então, preste atenção, tá? Deixa eu ver aqui. Preste atenção, a questão do conflito das leis, né? O conflito das leis existe, tá? E esse conflito vai do átomo ao elétron, tudo. E essas leis, elas se intercalam, né? São opostas, luz, escuridão, né? Deixa eu ver mais aqui. Como usar as leis para conseguir alcançar os sonhos e objetivos. Exato. O estudo é exatamente esse. Como você se adequar às leis. Como você se adequar às leis? Sabendo o seguinte, que se você vacilar, a lei te ferra.
Eu me lembro de um irmão, muito amigo meu, querido, como fosse irmão meu, né? Ele começou a vacilar e apareceu uma mulher para ele. E essa mulher estava no escritório, sentada num gabinete, e ele ficava esperando fora do escritório. De repente ela manda entrar. Essa mulher, uma quarentona, com o cabelo amarrado para trás, parecido com Nossa Senhora. E essa mulher olhou para ele e disse: Fulano, esquecesse tudo da lei da vida? E ele acordou e veio aqui em casa. Aí, Joilson, quem é essa mulher? Eu digo: ela é a lei, é uma das leis. Aí por isso que tem um vídeo aí, Leis Vivas, Joilson de Assis. Dá uma olhadinha, Leis Vivas, Joilson de Assis. Lei, que lei? Lei da vida. Você está vacilando em alguma lei, né? E o vacilo dele era exatamente isso. Ele trabalhava de noite e de dia era para dormir. Então ele trabalhava de noite e passava o dia bebendo. Trabalhava de noite e passava o dia bebendo, até que a cabeça dele não aguentou e os problemas vieram. E aí se juntou maldições, outras coisas, e acabou ele morrendo, né? É. Mas antes ele veio aqui na minha casa e falou de cuidado com a lei. Porque a voz disse, quando ele foi entrando no escritório dessa mulher, a voz disse: cuidado com esta mulher. Cuidado com ela, porque ela pode dar a vida e tirar. Quem é que pode dar a vida e tirar? As leis. Aí tem leis da genética, leis do hereditário, leis espirituais, leis materiais. É um emaranhado de lei. Quando eu penso em lei, eu penso num ser animado. Em outra instância, eu penso num daqueles fios de telefone antigo. Que uma vez eu encontrei um fio de telefone antigo que tinha mais de 400 fiozinhos fininhos. Um amarelo, um azul, um verde, um amarelo, um azul, um verde. E o cara que mexia com o telefone da época sabia cada fiozinho daquilo onde é que servia. Entendeu? Então, é uma infinidade de leis. Leis espirituais, leis da sorte, leis de Cristo, leis do mundo, leis da genética, leis da sabedoria, leis... Elas se intercalam e elas se opõem uma à outra, né? Elas se opõem uma à outra. Então, você sabendo lidar com as leis, você vai se dar melhor na vida, entendeu? Tem a lei do organismo. Você sabe que se você não dormir bem, não comer bem, você vai ficar doida. Vai. Então você tem que comer bem e dormir bem. Então, a lei genética. A lei genética, tem gente que já nasce príncipe. Me prove na Bíblia. Jesus já nasceu príncipe. Jesus não nasceu para ser príncipe. Jesus já nasceu príncipe. A Bíblia diz que o principado já estava sobre os seus ombros, né? Lei, princípio de Deus, criou tudo. Princípio, existe princípio em cada coisa, que são os princípios que regem o universo, o mundo. Micaele Moreira. Gostei, Micaele. Muito obrigado. As leis seriam como correntes com vários elos. Exato. Corrente com vários elos, né? Aí, quem trabalha com quebra de maldição, como é o nosso ministério, ele tem que cortar o fiozinho da bomba. A bomba tá lá. Tic, 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 tic. Qual é o fio da bomba? 40 anos, a mulher não casou. Será que é esse azul? Será que é o verde? Será que é o preto? Meu Deus, eu tô mal com ai, meu pai. Meu Deus, meu Deus. É verdade. A mulher chegou para mim e disse: pastor, o demônio nem quer que eu case, nem quer que eu tenha filho. E aí, irmão? Vamos quebrar essa maldição. Graças a Deus a gente cortou o fiozinho certo. Não foi eu que cortei, foi Deus. Eu sou apenas o ajudante de mecânico. E ele: e agora, pastor? E agora, pastor? E agora, pastor? Eu digo: olha, bem, às vezes, né? Você que decide, né? Aí pronto. Aí ela fez o inverso, né? Ela teve o filho, aí apareceu 2 caras, ela casou. Glória a Deus. Então, mas quebrou, tá casada, tá. Então, a questão da lei, praga de mãe, praga de pai, bênção de Abraão, bênção de judeu, bênção de alemão, anjos de alemão, anjos de judeu, é uma infinidade de coisa. E aí, às vezes, bloqueia. Aí, como é que vai desbloquear? Como é que vai soltar a sorte? Entendeu como é a coisa? Vê o cabo é ruim, é safado, e parece que tudo vira ouro para ele. Aí vê o cabo é tão certinho, tão gostoso, tão maravilhoso, dá tudo errado. Por quê? Aí tem que saber qual é a lei que está regendo ele. Qual é a lei que ele está vacilando. Às vezes é a própria lei do abestalhamento. Eu sou abestalhado porque a gente não deixa de ser abestalhado, né? Às vezes é uma praga de mãe, às vezes é uma mãe que diz que o filho não vale merda nenhuma, tu não é porcaria nenhuma, tu é um fracassado. Aí bota na cabeça do guri, o guri vira um fracassado, né? Aí tem que ir lá, com o Espírito Santo e
crack, cortar o fiozinho certo. Se cortar o errado, dá tudo errado, né? Ok? Então, veja essa questão de leis. É muito importante, você que deseja sucesso e felicidade na vida, que é o que Jesus Cristo prometeu a você. Você não está roubando ninguém para ter sucesso. Você não está roubando de ninguém. Foi Jesus que te deu, mas às vezes tem bloqueios, né? Às vezes tem bloqueios. E esses bloqueios são aqueles fiozinhos da bomba, a bomba lá, né? Então, é a lei. É a lei que dá a vida é a mesma que mata. Você está entendendo? As leis, elas nem são boas, nem são ruins, elas são secas. Mas na época de Adão, quando a gente vivia na luz, a gente que eu digo, o ser humano vivia na luz, essas leis não faziam mal. A lei por exemplo, vamos citar a lei da gravidade. Ninguém sabe o que é a lei da gravidade, ninguém. A gente explica, mas a gente não sabe o que danado puxa a gente para baixo. A lei da gravidade, se o cara pulasse de um prédio, chegava embaixo, a lei dizia, não, calma, não você vai explodir aqui, você vai esmagar. Entendeu como é a coisa? O leão não comia gente. O cara deitava em cima do leão, rapaz, eu quero dormir um pouquinho. Você está me entendendo? Não existia espinho para furar o seu pé, nem a sua mão. Então, olha bem, as leis, elas ficaram agressivas, né? O senhor sabe alguma... Sim, existem leis que atraem dinheiro e felicidade, muitas, né? É uma sequência de coisas que às vezes serve para você, às vezes não serve para fulano, né? Pastor, o senhor ainda atende no WhatsApp? Atendo. É porque o final de ano foi muita gente. O WhatsApp deu até problema, eu tive que excluir o WhatsApp e voltei de novo, porque encheu. Blum. E é porque esse celular tem 100 e tantos gigas. Mas glória a Deus, né? Glória a Deus, tanto felicidade, tanto das pessoas mandando felicidade. Se inscreva no meu Orkut, né? Tem aí para você se inscrever. Tá tudo aqui embaixo desse vídeo, tá? Energia vindo da TV, tá? O computador controla a TV, quando pego no celular, o que é isso? Não entendi. Como contatar o senhor? O senhor sabe que existe alguma lei que atrai? Pastor, o senhor ainda, né? Então, preste atenção. Veja qual é a lei que você pode aderir. A lei é como um animal. O animal que leva você nas costas, ele pode derrubar você e matar. Entendeu? Um cavalo. Vamos dizer que a lei é como se fosse um cavalo. Ela leva você. Se você domar ela, se você souber agir com ela, mas ela também te ferra se você não souber agir com ela, tá? Tem alguma pergunta sobre leis? Você coloca leis, Joilson de Assis. Quer estudar sobre leis? Eu quero falar com você sobre leis. Não curte não, é Facebook, Instagram, tá tudo aqui embaixo. Viu, Ana Maria? Não existe mais Orkut não, Então, veja a questão das leis, né? As leis são muito importantes. Elas se intercalam. Para mim, não faz diferença leis materiais e leis espirituais, porque elas se intercalam. Se intercalam muito, né? É um conjunto de leis, e elas são vivas, vivas como uma mulher, como uma pessoa, né? Então, você analisando bem as leis, você vai ser feliz. É como, por exemplo, você vai fazer uma casa, você tem que saber, vai ser primeiro andar ou vai ser telha? Vai ser primeiro andar, então tem que ter coluna. Vai ser telha? Não precisa ter coluna, talvez precise mais fraquinha. Então, as leis são vivas. E elas são vivas mesmo, como se fosse um programa de computador, como se fosse uma pessoa. Eu acho até que os animais são como uma espécie de lei. Um gato, miau, um cachorro, um leão. O leão representa a lei, né? Então, as leis, a gente tem que respeitar as leis humanas, né? Ou seja, você está no trânsito, você tem que respeitar as leis humanas. Mas tem as leis também que intercalam. A lei da gravidade, né? O cara vai querer correr de mais uma curva. Olha a lei, presta atenção na lei, né? Como saber se a lei que... Olha, por exemplo, vamos citar aqui um exemplo bíblico. Davi caiu por causa de uma mulher. Quem é que sabe o nome dela? Betseba. E o filho de Davi tinha 1000 mulheres e não caiu.
Vai entender isso aí? Sabe como é que nós entendemos? A lei. Você está entendendo? Davi teve, ele tinha a mulher oficial dele, né? Que era a filha de Saul, que era um saco, era um chute no saco. E Deus deixou ela estéril por causa disso. Pensa numa mulher ruim, ficava ignorante se Davi desse um espirro, ela, ai, deu um espirro. Davi era casado com a filha de Saul, e a filha de Saul era um saco, um chute no saco. Aí ele se envolveu com Betseba. O marido de Betseba gostava tanto de Davi, que se Davi pedisse a mulher, ele dava. Toma, quer levar ela? Leva o guri, leva tudo. Porque ele gostava demais de Davi. O marido de Betseba era apaixonado por Davi. Era. O que Davi mandasse fazer, ele fazia. Ele morria por Davi. Né? As leis materiais são diretamente ligadas às leis espirituais. Falou tudo, moleque. Não estou dizendo que você é uma extraterrestre? Obrigado, Ana Maria. Deus te abençoe. Bem, aí Davi, como era o nome do marido de Betseba, hein? Como era o nome do marido de Betseba? Como era o nome do cara? Eu esqueci. Quem é que vai me lembrar? Então, ele era uma ruiva. Ela era uma ruiva, daquela mulher de cabelo vermelho. Né? A gente estudou muito sobre tipos de povos antigos. Aí Davi era ruivo, louro, e Betseba era vermelhinha, daquelas mulheres largatas de fogo. Urias é aquela mulher de cabelinho vermelhão. Eles tinham um cabelo que chegava a pesar quilos, o cabelo dessas mulheres, né? A mulher de Urias, ela era de uma dinastia que o cabelo dela pesava quilos. Eles eram muito cabeludos, eram uns cabelos vermelhos, geralmente elas jogavam por cima dos seios, muito bonito, né? E a mulher de Davi era um saco. Então, Davi perdeu o reino, quase perdeu o reino por causa dessa nega aí, dessa mulher. Já o filho dele teve mil mulher. Eita, tudo menstruada, era para lascar. Então, e por que Salomão não perdeu o reino com 1000 e Davi ia perdendo o reino com uma? Qual é a explicação? Pergunto para vocês. Qual é o cantor? Quem é o cantor? Que é a explicação? Né? O mistério é que Davi infringiu uma lei. Exemplo da ligação. Quando Deus diz que for ligado no céu, será ligado no... existe uma ligação, gostei, Ana Maria. As leis da terra são interligadas com as leis. Agora tem as leis burras da terra, mas tem as leis que são interligadas, né? Então, o casamento é uma lei, né? Então, se Davi chegasse a só, Urias, meu relacionamento é liberal. Eu quero a tua mulher. Urias, oxente, vem cá, Ruivona, fica aí com Davi. Ficava mesmo. Mas só que Davi fez um planejamento que desmantelou ele mesmo, né? Mas depois ele foi salvo, porque ele salvou Mefibosete. Deus tratou ele do jeito que ele tratou Mefibosete. Questão da lei. Né? Já Salomão não, o rei podia ter quantas mulheres podia sustentar. Então Salomão podia ter 10, 200 mil, entendeu? Davi perdeu a legalidade, ele deu legalidade ao inimigo, né? Você pode ver que o filho de Urias, o segundo filho de Urias, era Absalão. Absalão tinha quase 10 quilos só de cabelo. Era um pessoal muito cabeludo, lindo, maravilhoso, né? E não era por causa de beleza, é porque acaba não tinha nada o que fazer, se apaixonou e tal. Se ele dissesse, Urias, vem cá, chega, vou te dar 2 cavalos, uma jumenta, tu me dá essa mulher para eu? Urias, sim senhor, dou agora mesmo, vem cá, ô Betsebinha, tu é mulher agora de Davi. Isso aconteceu tanto nos reinos, isso acontecia até entre o cristianismo. Então, mas quando ele fez aquele plano para descartar o melhor amigo dele e pegar ela, aí foi aonde a lei pegou ele. Tá entendendo? Ele podia ter qualquer virgenzinha da Silva, meninas de 12 anos que casavam antigamente, com 12, com 13 anos. Não tinha problema nenhum, porque a lei permitia. Salomão casou com mulheres do mundo inteiro, né? A lei não pegou ele. Ele ficou meio macumbeiro, né, no final, mas ninguém sabe o que foi que houve direito, uns diz isso, diz aquilo, mas Deus não falou, você tem 1000 mulheres, vou te lascar, isso vai morrer pobre. Não, ele morreu rico e rei.
Então a questão é de leis, de lelé, gagá, lili, dadá, dedés. Entendeu? Davi maquinou, foi aí que a lei pegou. Sim, ali que a lei pegou. Eu tenho certeza, como teólogo que sou, que se Davi dissesse, como era o nome, Urias, sim senhor, eu morro por tu, eu dou meu braço, dou tudo. Rapaz, me dê a tua mulher, dou agora. Eu arrumo mais 5, dou agora. Só que ela embrulhada para presente ou aquela pelada? Eu quero de todo jeito. Pois vem, cara, mas ele não fez isso. Ele disse, não, eu vou fazer aqui um treco-treco, tá entendendo? Então, a questão da lei, né? Ele arquitetou a morte do esposo dela, isso pesou muito. Pesou muito a questão de leis, não era questão de mulher, porque naquela época como podia ter a mulher que quisesse, inclusive até as empregadas, que eram as escravas na época, existia uma lei Moisés que permitia o dono das escravas possuir as escravas, mesmo que as escravas fossem casadas. Está na lei de Moisés. O teólogo que não acreditar nisso rasga a Bíblia, está na Bíblia. Né? Ou seja, o cara tem 10 empregadas, as mulheres estão tudo misturadas, traz uma empregada dessa. Está na lei. Né? Então, ele podia fazer tudo isso, mas não, ele fez a arquitetura dele, eu não estou recriminando ele, que todos nós somos falhos. Quem somos nós, né? Mas foi aí onde o bicho pegou, a lei. Foi o famoso jeitinho, né? Que deu, né? Então, preste atenção, tá bom? As leis podem mudar a sua vida. Você não deve ficar com a raiva da lei. Agora, a lei é seca. Ela é seca por causa do pecado. Entendeu? Então, a questão das leis é muito importante. Eu quero falar sobre leis com você. Gostou desse tema? É só colocar leis Joilson de Assis. Aí tem a Leis Viva, o que é a lei, as 5 leis mais importantes do mundo. Tá bom? Vamos lá?